Vê o que te é útil. Primeira parte. Porque vós, criaturas humanas, quereis sempre espiritualmente algo diferente daquilo que vos é efetivamente necessário e útil? Qual grave epidemia essa esquisita particularidade atua devastadoramente entre todos aqueles que procuram? Pouco adiantaria se eu quisesse vos perguntar a esse respeito, pois não podereis prestar conta disso, mesmo que vos esforceis em refletir sobre isso dia e noite. Observai-vos com toda a calma, olhai as perguntas que se tornam vivas dentro de vós, segui o curso de vossos pensamentos para onde quer que ele conduza, e em breve reconhecereis que na maior parte se trata sempre de tais regiões que jamais atingireis, por estarem acima de vossa origem, as quais, por essa razão, também nunca podereis compreender. Todavia, poder compreender é condição fundamental para tudo aquilo que vos deve ser útil. Tornai isso bem claro em todo o vosso pensar, vosso atuar, e orientai-vos de acordo. Então tudo se tornará mais fácil para vós. Ocupai-vos, portanto, apenas com aquilo que puderdes compreender realmente, que, portanto, estiver ancorado no âmbito da vossa condição humana. A região de vossa possibilidade de conscientização como um espírito humano é, sim, estritamente limitada na direção às alturas luminosas, mas nem por isso pequena. Dá-vos lugar para toda a eternidade e, com isso, também, respectivamente, grandes campos de ação. Sem limite para vós é somente a possibilidade de vosso desenvolvimento, que se mostra no crescente aperfeiçoamento de vossa atividade dentro desses campos de ação. Observai, portanto, muito bem o que aqui vos anuncio. O progresso de vosso aperfeiçoamento na atuação espiritual é absolutamente ilimitado. A esse respeito, não existe fim. Podereis ficar cada vez mais fortes nisso e, com esse tornar-se mais forte, ampliar-se-á sempre, também, automaticamente, o campo de atuação, mediante o que encontrareis paz, alegria, felicidade e bem-aventurança. Também a respeito da bem-aventurança, todos os seres humanos fizeram até agora uma ideia errada. Ela reside tão só na radiante alegria do trabalho abençoado, e não acaso na inatividade preguiçosa e nos prazeres. Ou, como de modo astuto, o errado é acobertado com a expressão dolce far niente. Por esse motivo também chamam muitas vezes o paraíso humano de luminoso reino da jubilosa atuação. O espírito humano não pode receber a bem-aventurança de maneira diferente do que em alegre atividade para a luz. Tão só nisso lhe é finalmente outorgada a coroa da vida eterna, que garante ao espírito humano poder colaborar eternamente no circular da criação, sem perigo de cair na decomposição como inútil pedra de construção. Os seres humanos, portanto, apesar da possibilidade que lhes foi concedida benevolentemente de um constante aperfeiçoamento do espírito, não podem ultrapassar jamais
o âmbito do seu campo de existência na criação e jamais derrubar os limites nela estritamente fixados de possibilidade de conscientização humana. Na simples condição de não poder, reside para eles a circunstância inteiramente natural de não ter permissão, o que sempre atua por si mesmo, mas exatamente por isso se efetiva de modo intransponível. O aperfeiçoamento reside nas irradiações cada vez mais luminosas do espírito, o que se mostra correspondentemente na aumentada força de atuação. A luminosidade espiritual crescente, por sua vez, origina-se da clarificação e purificação da alma, quando, com vontade para o bem, se esforça para cima. Aí, uma coisa sempre se desenvolve da outra, na mais severa consequência lógica. Se vos ocupardes de modo exclusivo e sério com o bem, então tudo mais decorrerá automaticamente. Portanto, nem é tão difícil. Em vosso querer, porém, avançais sempre muito além de vosso limite, e assim, desde o princípio, tornais frequentemente difícil e até impossível aquilo que é tão simples. Ponderai que, na perfeição crescente, mesmo o irradiar mais forte de vosso espírito nunca pode modificar a sua espécie, mas sim apenas o seu estado. Por isso, jamais será possível ultrapassar o âmbito do limite da conscientização humana, porque os limites são determinados pela espécie e não somente por seu estado. Esse estado, porém, ainda constrói para si, dentro do grande âmbito da espécie, limites parciais, extremamente pequenos, que, com a modificação do estado, também podem ser ultrapassados. São extensões gigantescas que se encontram nesse âmbito, mundos que também espiritualmente se perdem de vista para vós, e nos quais podeis permanecer por toda a eternidade e atuar infinitamente. Se vos ocupardes de modo intensivo e profundo com isso, então sereis felizes. Na minha mensagem, vos fiz saber exatamente com que estáis ligados e o que está ligado a vós. Como atuais nisso, através do vosso pensar e do vosso agir, e o que tendes de conseguir com isso. Ao invés, porém, de dedicar-vos ao que vos foi oferecido, com toda a seriedade no sentido certo, e de, assim, preencher finalmente o lugar que o ser humano individualmente tem de ocupar nesta criação, todos os vossos pensamentos, as vossas perguntas e também vossos desejos vão sempre de novo muito além disso. Há regiões que o espírito humano nunca poderá atingir conscientemente. Por isso, não lhe é possível compreender realmente algo daquilo. Todo o tecer, irradiar, aspirar, em suma, tudo quanto existe nessas regiões permanecerá eternamente incompreensível e sobremaneira distante para o ser humano. Por isso, não pode trazer-lhe proveito algum, se ficar cismando a esse respeito. Apenas desperdiça o tempo e também a força que lhe é oferecida para o seu próprio desenvolvimento necessário,
e tem de perecer, afinal, como inútil. Movimentai-vos, pois, finalmente, com toda a força, naquela região que o Criador vos concedeu, a fim de que a conduzais à mais pura beleza, fazendo dela um jardim de Deus, semelhante ao paraíso, e que se iguale a uma prece de agradecimento tornada forma, elevando-se jubilosamente até os degraus do trono de Deus, para, através da ação, louvar humildemente o Criador de todas as coisas pelas ricas graças. Continua na segunda parte.